Um dos maiores interesses da Ucrânia nos últimos tempos é a utilização de mísseis de longo alcance contra a Rússia, a fim de trazer danos consideráveis ao território administrado por Vladimir Putin. Nós assistimos ao longo dos últimos 3-4 meses uma tentativa ucraniana, através de vias diplomáticas, buscando, junto aos Estados Unidos, ao Reino Unido, à França, à Alemanha, ou seja, basicamente em todo o contexto da OTAN, para que houvesse a permissão que a Ucrânia utilizasse mísseis de longo alcance. E pelo que nos parece, segundo o New York Times, os Estados Unidos teriam concedido a este interesse da Ucrânia a fim de usar mísseis de longo alcance para atingir o território da Rússia. E se isso acontecer, certamente o cenário da guerra muda e muda de maneira bastante considerável. Então a informação que nós temos aí é justamente a de que Joe Biden, no apagar das luzes, pouco antes de deixar a presidência dos Estados Unidos para Donald Trump, permite, segundo, repita-se, o New York Times, que a Ucrânia utilize mísseis de longo alcance contra a Rússia, o que, com toda certeza, muda todo o cenário da guerra, para o bem e para o mal, depende aí do ponto de vista em que nós estivermos observando este conflito. O fato é que isto traz uma intensidade mais significativa para o conflito. Pessoal, deixa o like no nosso vídeo para ajudar o nosso conteúdo e vamos avançar. Hoje é dia de 17 de novembro de 2024 e nós estamos falando sobre o contexto da guerra entre Rússia e Ucrânia no nosso importante aqui Diário da Guerra. Todos os dias nós temos aqui uma interpretação das questões que ocorrem no contexto da guerra entre Rússia e Ucrânia. Então, temos aí mísseis de longo alcance que podem ser utilizados pela Ucrânia contra o território russo. É uma informação que ainda precisa ser confirmada pela Casa Branca e outras instituições dos Estados Unidos, especialmente ali o Pentágono e também o secretário de Relações Exteriores dos Estados Unidos. No caso aí o atual, no momento é o Antony Blinken. Nós temos então que segue a mesma linha, ou seguiria a mesma linha, não somente Washington, mas também o Reino Unido e a França, possibilitando que a Ucrânia utilize mísseis de longo alcance. O objetivo da Ucrânia é trazer destruição na linha de frente da Rússia, que ocupa consideravelmente o território da Ucrânia e, claro, trazer, conforme eu disse logo no início do vídeo, um desgaste à infraestrutura russa. Nós assistimos também, a partir de agosto, uma intensidade mais significativa dos ataques com drones por parte da Ucrânia contra o território russo. E, apesar da Ucrânia utilizar apenas drones, em boa medida, contra o território russo, nós vimos a Ucrânia fazendo ataques muito bem sucedidos, no sentido de destruir parcialmente infraestrutura energética e também bases aéreas e campos de combustíveis, bem como também armazéns de armamentos, ou seja, ataques muito importantes a Ucrânia conseguiu fazer contra a Rússia. É claro que ao mesmo tempo nós sabemos, a Ucrânia vem perdendo território dia após dia, os avanços russos têm se somado de pequenos e pequenos vilarejos, pequenas e pequenas cidades, médias e médias cidades, enfim, nós assistimos uma Rússia avançando, empurrando a defesa russa, a defesa ucraniana no caso, mais para o interior do território ucraniano. Nesses últimos 30 dias, a Rússia intensificou muito o seu ataque dentro do território ucraniano e conquistando pequenas cidades, conforme nós observamos aqui ao longo desses últimos dias como um todo. Quando olhamos aqui o fronte de guerra, as principais regiões tensas no território da Ucrânia são aquelas regiões de Donetsk. Eu até aumento o mapa aqui para que você dê uma olhada. Então, Donetsk é este oblast aqui, que eu vou destacar com vocês, nesta região aqui, ó, certo? E vocês visualizam que o avanço russo se dá na região de Kupiansk, aqui na região de Kharkiv, No caso aqui, o objetivo russo é avançar em Chassiv Yar e também a partir de Toretsk, conforme nós comentamos bastante sobre a região de Donetsk, onde há o avanço russo de maneira bem intensa, tá certo? É claro que pequeno, mas consistente e constante o avanço russo nesta região. É uma constatação, não é uma torcida, tá?
Pessoal, agora, se a Ucrânia puder utilizar mísseis de longo alcance, não somente dos Estados Unidos, mas também da Inglaterra, do Reino Unido, no caso, e também da França, o cenário da guerra pode mudar, porque os danos contra a Rússia podem ser consideráveis. Isto traria danos importantes contra toda a região limítrofe da Rússia com a Ucrânia, em termos de infraestrutura, bases militares, bases aéreas, armazéns de armamentos, depósitos de armas como um todo, não é? Bem como também, né, a Ucrânia pode sofrer uma retaliação de maneira mais intensa da Rússia, pelo menos é o que a Rússia promete. E mais ainda, os países da OTAN ou aliados da Ucrânia que utilizarem mísseis ou que permitirem o uso de mísseis de longo alcance contra a Rússia, a promessa russa foi que, se, vamos pensar aqui, um míssil do Reino Unido, o Storm Shadow, da Ucrânia, é jogado em território russo, a compreensão da Rússia, pelo menos assim afirma o Vladimir Putin, é de que o Reino Unido também está em guerra contra a Rússia, ou seja, para Putin, se a Ucrânia utilizar mísseis de longo alcance, o país que permitir também estaria em guerra com a Rússia. Não é por acaso que a resposta, segundo as informações nos trazem da agência TASS, a agência ali estatal russa de informações, diz que se a Ucrânia utilizar mísseis de longo alcance, isso pode desencadear numa terceira guerra mundial, ou seja, o cenário está montado. O teatro de operações e guerra nós temos na Europa, sobretudo, um conflito basicamente envolvendo, conflito e confronto, não é? Basicamente envolvendo a Rússia de um lado e os seus aliados e os países aliados da Ucrânia do outro, em especial a OTAN. E, certamente, infelizmente, caso intensifique mais ainda o conflito, nós podemos ter esses grupos alinhados aprofundando o conflito e mergulhando numa guerra sem, não é, precedentes. Vamos acompanhar e torcer para que não chegamos, ok? Que não cheguemos a tanto. Perfeito? Então aí temos aqui neste mapa o fronte de guerra. São 1.000 quilômetros de extensão territorial de guerra, desde a região de Kherson, nós vemos aqui, ó, nesta região ao sul, até a região ali, ó, de Kharkiv, não é? Aqui a região de Kharkiv, a oeste de Luhansk, ok? Então, em toda esta faixa de território, nós temos ali o conflito, a guerra ocorrendo em território ucraniano, conforme nós sabemos. Sem contar que toda a Crimeia, logo ao sul, vocês podem bem visualizar, também está sob conflito, sobre a guerra, já desde 2014, inclusive. Tudo bem? Então aí o mapa da guerra dentro do território da Ucrânia. Voltando aqui, então o Zelensky, apesar de essa notícia ser boa para a Ucrânia, o Zelensky teria dito que o silêncio num momento desse é mais adequado, ou seja, para o Zelensky não é importante dar alarde de que utilizará míssil de longo alcance contra a Rússia, porque isso daria tempo para a Rússia se preparar e montar o seu sistema de defesa antiaéreo e coisa do gênero, não é? Com certeza é sob esta perspectiva que o Zelensky fala em silêncio, mas se os mísseis de longo alcance forem utilizados contra a Rússia, dificilmente, ou melhor, a Rússia vai ter muito mais dificuldade para se defender, e isto pode escalar o conflito de maneira mais intensa, porque a resposta russa pode ser contra países também aliados da Ucrânia que permitam tal uso de míssil, tá certo? Agora, isto se dá em dois contextos, pelo menos. Um deles é a eleição de Donald Trump, não é? Que está incerto ali o quanto o Donald Trump irá apoiar a Ucrânia e como apoiará, se apoiará, isto é uma incógnita, por mais que parte do gabinete de Donald Trump que está sendo montado seja favorável à Ucrânia, outra parte não é. Nós já falamos disso aqui, certo? Então esse é um contexto. Então o Joe Biden joga uma bomba aí para o Donald Trump resolver, caso realmente escale a guerra nesse sentido. Além disso, nós temos o outro contexto, a presença de militares norte-coreanos em Kursk. Nós temos que a Ucrânia invadiu o território, fez uma operação especial, chame como quiser, no território de Kursk, lá no dia 6 de agosto de 2024 do corrente ano. E até agora a Rússia não conseguiu retomar todo o território. A empreitada russa tem sido a tentativa de tomar, no atual momento, Malaya Loknia, dentro do território de Kursk, e também a região mais ao sul, a região de Guiev. E, ao mesmo tempo, a Ucrânia tentando avançar na região de Korenevo, uma disputa muito intensa na região de Kursk, e
a afirmação, segundo os Estados Unidos, segundo a própria Ucrânia e também a Coreia do Sul, de que os soldados norte-coreanos estão lutando lá em Kursk no atual momento, ok? Tá certo? Então é este o cenário, em boa medida, para o uso de míssil de longo alcance por parte da Ucrânia contra a Rússia, tá? Agora, a resposta russa, conforme eu disse e eu reitero, seria um ato perigoso que pode desencadear para uma terceira guerra mundial. Conforme eu disse, os eixos de alianças estão montados e, pelo que parece, certos grupos pretendem mesmo que haja uma guerra de proporções consideráveis. Pessoal, além disso, eu gostaria de convidar você a fazer parte da comunidade geopolítica para entender o mundo, onde você tem aulas ao vivo, aulas gravadas e todo um ecossistema para compreender a geopolítica através dos grupos, do nosso grupo do WhatsApp e também das nossas aulas que ocorrem toda a semana, basicamente, a fim de entender tudo o que vai acontecendo no mundo. O link está na descrição do nosso vídeo, dê uma olhada. Pessoal, outra coisa que repercutiu e tem repercutido muito é a conversa que houve entre o Olaf Scholz e o Vladimir Putin. As repercussões têm sido bem difíceis, vamos dizer, da seguinte maneira. O Olaf Scholz está vivendo um atual momento de crise dentro da Alemanha. Houve a dissolução da aliança que mantém o primeiro-ministro hoje, o chanceler, no caso, não é, na Alemanha no poder. Um dos partidos saiu da coalizão, o partido não é mais liberal, conforme nós sabemos, certo? E isto leva, de certa maneira, uma crise política dentro da Alemanha. E mais ainda, a Alemanha está mergulhada numa crise bastante significativa em termos econômicos, certo? Inclusive a própria Volkswagen, que é uma das mais importantes empresas da Alemanha, um símbolo da tecnologia automobilística, que representa em boa medida o auge da segunda revolução industrial, enfim, a empresa em crise econômica, tendo que fechar algumas fábricas no território alemão, enfim, é uma crise econômica, uma crise política. E é neste contexto também que nós temos uma ligação entre o Scholz e o Putin. E as repercussões foram de crítica por parte da Ucrânia contra o Scholz, ok? Dizendo que isto tiraria o Putin do isolamento, por exemplo, ok? O Putin que está isolado no âmbito do mundo ocidental, digamos, até porque fazia quase 2 anos que não havia diálogo entre a Alemanha e o Putin, tá certo? E agora houve esse diálogo, enfim. Ao mesmo tempo, nós tivemos que o Olaf Scholz disse que a conversa durou 1 hora e foi propositiva, mas isso não muda o teatro de guerra e coisa do gênero, ok? Porque não houve nada em concreto. Mas, de certa maneira, o que houve foi um não isolamento mais da Rússia diante da Alemanha. Pelo menos é esta a imagem que fica, e o Zelensky está insatisfeito com esta relação, né? Além disso, nós tivemos aí que o Macron, governante da França, diz que não ligaria para o Putin, e mais ainda, as ações do Putin atacar de maneira reiterada, em especial Odessa. Nós temos a Rússia atacando de maneira significativa o porto de Odessa, ao sul da Ucrânia, às margens do Mar Negro. E segundo a Ucrânia, isso demonstra que o Putin não está interessado minimamente em paz, né? Não está interessado nada na paz e somente quer a guerra. Sob essa perspectiva, talvez realmente a França queira permitir que, diante deste cenário, queira permitir que a Ucrânia utilize míssil de longo alcance. Mas não dá para saber exatamente, porque essas informações, repito, precisam ser confirmadas, tudo bem? Mas as repercussões da conversa entre Scholz e Putin são bem complexas, não é divergentes. A Ucrânia acha que foi ruim, a Alemanha acha que não foi tão ruim assim. Mas vamos acompanhar os desdobramentos ainda disso. Para concluirmos aqui, nós temos que a Rússia, repito, tem feito ataques à infraestrutura energética da Ucrânia. Aliás, os ativos russos descongelados no contexto da União Europeia vão ser destinados para a Ucrânia. Nós falamos disso aqui também, não é? A União Europeia descongelando muitos dinheiros, não é? 35 bilhões de euros para a Ucrânia, sobretudo para reconstruir parcialmente ali a infraestrutura de energia da Ucrânia, que foi destruída muito desde o início da guerra. E novamente nós temos a Rússia atacando a infraestrutura de energia da
Ucrânia nesses últimos dias, tá certo? Pessoal, nos próximos imagens eu quero que nós observemos aqui o mundo no mapa. A proposta, eu vou convidar você a conhecer também o nosso guia de estudos. O link está na descrição do nosso vídeo, do nosso guia de estudos. Um material feito para você que quer aprofundar o conhecimento e sair da superfície. Saber por onde estudar geopolítica, como se portar diante das informações que podem perceber, contraditórias. Há muita propaganda, há muito interesse de um lado e de outro, enfim. Tem muito dinheiro também aí circulando, para divulgar informações de um lado ou de outro da guerra, enfim, fiquem atentos a isso, né? Se vocês derem uma olhada no nosso e-book, o nosso material traz ali os mais variados autores e fontes de estudos para entender o que ocorre na geopolítica, não somente na guerra entre Rússia e Ucrânia, mas também em toda a geopolítica do século XIX, século XX, a Primeira Guerra, a Segunda Guerra, a Guerra Fria, a globalização, migrações internacionais, as questões do meio ambiente e assim por diante. Pessoal, então vejamos aqui nos próximos mapas o seguinte: um dos mísseis que a Ucrânia eventualmente poderia utilizar é o míssil ATACMS, que é de origem dos Estados Unidos, conforme nós visualizamos aí algumas de suas características. Vejam só, orientado via GPS, enfim, tem um erro provável ali de 10 a 50 metros, então tem uma assertividade bem significativa, certo? O lançador aí é um HIMARS, enfim. Agora, vale a pena nós observarmos, além disso, o alcance no território da Rússia. Vejam só, eu até fiz esse compilado aqui, que eu já vou voltar a ele. Notem só, aqui nós temos um mapeamento de maneira muito interessante das regiões que estariam sob o alcance dos mísseis ATACMS, né? Este outro mapa aqui é muito interessante. Nós vemos aí o território da Ucrânia, vejam vocês, perfeito? Aqui é a Ucrânia na cor azul e ali o território russo. Aqui é o limite da fronteira internacional entre Rússia e Ucrânia, aqui onde eu estou destacando na cor vermelha, vocês visualizam aí, perfeito? Tá certo isso, né? Na cor rosa, nessa cor rosa aí, vocês veem basicamente onde a Rússia ocupa hoje o território da Ucrânia, que é o território de Luhansk, de Donetsk, Zaporizhia, Kherson, tá certo? Então, que é aquele mapa ali, aquele primeiro mapa que nós mostramos aqui logo no começo do nosso vídeo, ao longo do vídeo no caso, não é? Então, o território russo poderia ser atingido numa profundidade que é essa de 300 quilômetros, tá certo? Então, até 300 quilômetros é possível atingir o interior do território da Rússia, desde a Ucrânia. Toda a região aqui, ó, de Briansk, Kursk, Belgorod, Voronezh, Rostov, todas essas províncias russas estariam sob o alcance de mísseis de longo alcance, perfeito? Da Ucrânia contra a Rússia. Esses pontos vermelhos que nós observamos são bases militares conhecidas da Rússia. Então são muitas as bases militares russas que poderiam ser atingidas dentro do território russo com míssil, não é? No caso ali o míssil ATACMS. Se isto for permitido, certamente o sistema de defesa antiaéreo da Rússia vai ter que trabalhar bastante, evidentemente, e isto com toda certeza mudaria a qualidade da ofensiva russa contra a Ucrânia, porque a Rússia teria que ter uma preocupação muito significativa para defender a sua infraestrutura de guerra de maneira mais intensa, não é? E certamente isso poderia abrir flancos para que a Ucrânia fizesse contraofensiva dentro do território da Ucrânia e reconquistasse esses territórios na cor rosa aí que nós vemos nesse mapa, que são as regiões ocupadas pela Rússia no atual cenário. Entretanto, nós sabemos, a Rússia tem armas atômicas táticas que poderia utilizar também contra aliados da Ucrânia. E os cenários a gente poderia aqui ficar conjeturando de maneira bem ampla as diversas consequências de uma guerra nessas proporções. Sem dúvida, a perda da vida humana seria uma tragédia em vários aspectos, enfim. Já tem sido, também vamos combinar. Perfeito? Então aqui esse mapa que mostrava, conforme eu estava evidenciando para vocês, que basicamente toda a zona de fronteira entre Rússia e Ucrânia estaria sob ameaça, no caso da Rússia, em eventuais ataques de mísseis de longo alcance,
da Ucrânia contra a Rússia, conforme vemos nesse mapa. Nesse outro aqui, eu compilei algumas distâncias possíveis de algumas regiões. Considerando que o míssil tem ali um alcance de 300 quilômetros, aqui, se desta região de Chernihiv, a Ucrânia utilizando o míssil contra a Rússia, toda a região de Briansk estaria sob o alcance do território russo, todo o oblast aqui, ó, de Kursk, desde o Kursk, não é, até a região de Lipetsk, tá certo? E também Oriol. Se nós pensarmos toda esta região aqui, ó, de Belgorod, bem como parte de Voronezh, toda a porção de Voronezh estaria sob o alcance. Sem contar também, não é, a região aqui, ó, de Rostov, mais ao sul. Então nós teríamos uma grande área da Rússia que estaria no alvo, podemos dizer, de um míssil de longo alcance por parte da Ucrânia contra o seu território, contra a Rússia no caso, não é? E se nós observarmos aqui, ó, Sevastopol também poderia ser atingida, certo? Por mísseis lançados desde Kherson, por exemplo, tá bom? Agora, além do mais, todo o fronte de guerra aqui, ó, onde a Rússia domina o território dentro da Ucrânia, também estaria facilmente sob a mira de mísseis de longo alcance, caso a Ucrânia possa utilizar. Vamos continuar acompanhando e torcemos para que haja algum caminho para a paz nessa guerra que pode ter proporções inimagináveis. Se você chegou até aqui, eu agradeço a presença. Reitero a você que deixa o like, se inscreva no canal e divulgue nosso conteúdo às pessoas que gostam de geopolítica. E mais ainda, gente, conheça a nossa comunidade geopolítica e venha estudar com a gente. O link, repito, está na descrição do nosso vídeo. Bons estudos, conforme eu sempre digo, respeito à geografia. Até mais. Tchau, pessoal.